Oh, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido, por favor. Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. Atos capítulo 3, do versículo 19 ao 21. Todo mundo achou, amém? Você achou no telão, né, irmão? Bora lá. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que sim sejam apagados os vossos pecados. Você percebe, irmão, que a Bíblia ela sempre vai direcionar a gente a uma ação. Primeira coisa que Pedro, aqui é o sermão de Pedro que nós estamos. Pedro ele está falando aos irmãos, segundo sermão dele. E ele está dizendo assim: olha, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Muitas vezes a gente quer algumas coisas de Deus, mas para que essas coisas de Deus aconteçam, a gente precisa de fazer algumas coisas. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. O reino de Deus, ele não funciona simplesmente por funcionar. As bênçãos de Deus, todas elas, ou quase todas elas, 99%, elas estão sempre linkadas a um condicionamento. Existe sempre um se. Se o meu povo. Aqui está dizendo, você precisa de se arrepender. E arrependimento não é remorso de erro, é mudança de conduta. Arrependimento não é remorso de erro, peso. Errei. Ai, que vergonha, errei. Errei de novo. Nossa, tornei a errar. E chora. Errei outra vez. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é você olhar para o erro do eu, coração, e mudar de conduta. Você olha, errei, está errado. Escolhe fazer o certo. Isso é arrependimento. Porque o arrependimento se dá numa metanoia, uma transformação de mente. E eu, usando a expressão que tenho dito aos irmãos, eu me exponho a isso. Você não vai ter nada novo se você não começar a colocar um outro tipo de semente na terra. Muitas vezes a gente quer uma colheita nova, mas continua semeando a mesma coisa. Eu tenho problema de relacionamento. Você já percebeu que sempre as pessoas de fora, as pessoas que não entendem você, as pessoas que não compreendem você, as pessoas que sempre vê problema em você, é sempre as pessoas. Será que é só as pessoas mesmo? Ou será que você precisa de um arrependimento? Um novo tipo de semeadura, um novo tipo de conduta, para começar a colher outro tipo de fruto. Então ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Então eu mudo e mudo de caminho. Assim, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então aqui ele está falando, tem um jeito de você receber o perdão, seus pecados serem apagados. Aí ele continua, vamos lá. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios. Amém. E ele envia o Cristo que já vos foi previamente designado. Quem? Jesus.
É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará. Repete comigo: restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Já faz alguns dias que eu estava meditando nessa palavra. Essa semana sentamos eu e o pastor Anzolim para conversarmos mais a respeito disso, estender, aprofundar mais um pouco. E eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Nós estamos encerrando o nosso período de jejum, né? Esse voto em que esse jejum coletivo, essa convocação solene que foi feita. Mas eu quero nessa manhã aqui levar os irmãos num lugar que o desejo do meu coração é que você compreenda e receba isso. A palavra do Senhor aqui em Atos, Pedro está simplesmente direcionando aqueles irmãos a um novo tempo. E é interessante, e você vai ver comigo aqui, que Pedro, na hora de falar aqui o versículo 20, ele diz assim: olha, para que venha um tempo de refrigério, e ele, Deus, envia o Cristo, que já vos foi previamente designado. Agora, preste atenção, como que Pedro pode estar falando que Deus vai enviar Jesus Cristo a um tempo pré-determinado, se Jesus já tinha vindo? Porque aqui, ele já tinha vindo em Atos aqui, ele já tinha vindo, vivido, morrido, ressuscitado e assunto ao céu. Agora Pedro então está falando algo para eles: olha, é necessário que vocês se arrependam, para que os seus pecados sejam perdoados. E ele continua: para que venha um tempo de refrigério, e para que ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. E olha o que diz o 21. Agora ele está dizendo, agora é necessário, que ele está dizendo: olha, mas eu quero que vocês entendam, que essa segunda volta, porque é uma segunda, porque a primeira já aconteceu, então ele não pode estar falando da primeira, pastor Anzolim, ele está falando da segunda. Repete comigo: segunda volta. E qual que é a segunda volta? É a qual nós estamos esperando, é que ainda não aconteceu, é a volta de Jesus. E isso, meu irmão, é independente da forma como você acredita. Se você é pré, pós, e vai lá, inventar um monte de coisa agora que eu não sei nem usar os termos, né? Se você acredita que Jesus vem antes da tribulação, vem depois da tribulação, vem no meio da tribulação, tem uns que nem tribulação acredita mais, não importa, irmão. Você acredita que Jesus vai vir? Então tá, então é disso que nós estamos tratando. Aquele que acredita que vai passar pela tribulação, Deus que te abençoe, fica firme. Eu não acredito, né? Mas se eu tiver que passar, vou fazer o quê? Estamos aí, né, irmão? Agora deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. É necessário que Jesus permaneça no céu. Então ele está falando da segunda vinda. Então tem tudo a ver com a gente isso daqui. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Então você perceba que para que a volta de Jesus aconteça, precisa da igreja passar por um tempo de restauração. Essa igreja que vai receber Jesus tem que ser restaurada. E não só a igreja, mas Jesus restaurará todas as coisas. Agora, quais são todas as coisas? Conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. E escute, aquilo que há de ser restaurado está na boca dos profetas, já foi dito. Então essa manhã eu quero falar para você de algumas coisas que está dentro daquilo que a gente tem aprendido. E eu quero mostrar para você que essas coisas que precisam de ser restauradas, para que nós possamos acelerar a volta de Jesus. Você sabia, meu irmão, que a igreja ela pode acelerar a volta de Jesus, como ela pode tardar a volta de Jesus? Por quê? Porque depende de uma resposta. Que Jesus vai voltar? Vai vir. Mas nós podemos acelerar, nós podemos contribuir para que isso aconteça.
E eu creio, meu irmão, eu creio plenamente, piamente, de que esses dias estão chegando. Amém? Então bora lá, vamos ver o que um dos profetas falou e do que ele estava dizendo. Abra sua Bíblia comigo, põe em Joel capítulo 2, do versículo 12 ao 32. Eu vou pedir toda a sua atenção nessa manhã. Peço a Deus o espírito do ensino, que Ele me ajude aqui, para que fique bem claro no teu coração nessa manhã. Livro de Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 32. Vamos ler 20 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo agora, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus. Porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de se arrepender e suspender a desgraça prevista. Irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui, que conforme eu fui lendo aqui, isso daqui encheu meu coração, não tem nada a ver com o que eu devia falar, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe que jeito que a gente tem que ler Bíblia? A gente tem que ler Bíblia devagarzinho, prestando atenção. Olha o que esse texto traz um consolo tão grande. Ele diz assim, olha, que o nosso Deus, Ele é tardio em irar-se, que significa que o nosso Deus não tem pavio curto. O pavio dele é longo, irmão, longo. Tem uns irmãos que não tem nem pavio, né? Por Deus. Não, o pavio de Deus é longo, né? E aí o que ele está falando? Ele é tardio em irar-se. A palavra que ele usa aqui, ele é magnânimo. Ele é magnânimo, ele é extraordinariamente grande. Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de amor, que consola, irmão, para alguém que precisa de Jesus. Ou de repente, para você que está orando por alguém, você pega a palavra e diz: Deus, aplica isso daqui na vida daquele meu irmão, da minha irmã, aplica isso daqui na minha vida. E Ele diz assim, ó, que Ele é capaz, diante dessa longanimidade dEle, desse amor, dessa misericórdia, de tudo aquilo que Ele é poderoso até para desviar a ira, a desgraça que está por vir. Então você pega isso aqui e você fala: Deus, faz isso daqui, só para te ensinar a orar e ler a Bíblia, amém? Vamos voltar para o texto, bora lá. É possível que ele volte atrás e se arrependa. Não que Deus faça errado, mas mesmo que ele tenha determinado um castigo, ou simplesmente as consequências, ele pode retroceder isso, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Deus. Deus espera que depois das bênçãos a gratidão venha. Tocai, pois, o chofar, a trombeta, é um chamado, irmão. Isso daqui fala de uma proclamação. Determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé planteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles? Então Yahvé, o Senhor, demonstrou zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Ei, irmão, olha aqui para mim. Independentemente do tamanho do erro, independentemente do tamanho
do desvio, da distância que qualquer pessoa, eu e você, ou qualquer igreja, possa estar. Quando nós buscamos ao Senhor do jeito que Ele disse, com quebrantamento, com jejum, com humilhação, rasgando o coração, a Bíblia diz, tem um Deus que está pronto. O prazer de Deus é perdoar o seu povo, é abençoar seu povo, é ser Deus. É mais ou menos assim, meu irmão, bem sombra mesmo, mas bem distante, mas mais ou menos assim. Quem aqui gosta de cozinhar? Gosta de cozinhar? Eu amo cozinhar. Deixa eu marcar bem uns nomes aqui para mim visitar a casa. Não, fica aí, só porque eu falei, você baixou? Olha lá, já vi, amém, já vi. Qual que é o prazer de alguém que cozinha? Ver o povo comendo. Sim ou não? Sim. Não posso deixar de falar da minha mãe. Minha mãe tinha prazer. O jeito dela servir a gente era cozinhando. Então o pastor Francisco e a Helena, que frequentou muito minha casa, sabe disso. Ela fazia uma comida maravilhosa. E quando a gente sentava para comer, você não via minha mãe comendo. Ela sentava, geralmente ela não sentava nem na cadeira. Ela arrumava um banquinho, ou a cadeira mais velha que tinha lá, ela sentava do lado e ela ficava olhando a gente comer. Pastor Ezequiel, Renata lembra disso também, né? Mãe, você não vai comer? Não tô boa. Mãe, que comida deliciosa. Ai, não tô com a mão boa hoje. Mas o prazer dela era ver as pessoas comerem. E o prazer de quem cozinha é a pessoa comer e... que delícia! Gente, a essência de Deus é ser bom. A essência de Deus é abençoar. A essência de Deus é perdoar. E quando nós acessamos Deus, Deus não é como eu e você, irmão, que a gente ajuda, aí chega uma hora e fala assim: ó, tô de saco cheio de ajudar, hein? Dá um jeito, hein? Tá louco? Passada? Não, Deus não é assim. Tanto que Deus não é assim que Davi fala: as tuas ricas misericórdias, as tuas muitas misericórdias, a multidão das tuas misericórdias. Pastor, e acaba? Não, porque a Bíblia diz que ela renova cada manhã. Ele tem muito, e o que sai renova no outro dia. Quem ganha desse Deus em perdoar? Então ele está dizendo, ele está dando a receita, irmão, de como reformar, transformar, mudar a nossa vida, nossa história. É que muitas vezes a gente quer a mudança de Deus sem praticar aquilo que Deus disse que ele precisa praticar. Bora lá, que eu nem cheguei no assunto ainda. Então Yahvé demonstrou-se zeloso por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Eis que Yahvé manifestou a sua resposta. Ele responde, anunciando a seu povo: olha que lindo, eu vos envio o trigo novo, eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, em generosa quantidade, a fim de se satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações e entre os pagãos. Conduzirei o invasor que vem do norte para longe de vós, e o lançarei numa terra árida e deserta. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto oriental, e os que vêm atrás cairão todos no mar Mediterrâneo ocidental. Então acontecerá que a incontável multidão dos mortos apodrecerá, e o mau cheiro se espalhará e será sentido de muito distante. Sim, Deus tem feito obras magníficas. Ó terra, não temas, regozijai-te e alegra-te, porque Yahvé, o Senhor, tem realizado obras grandiosas. E vós também, sobra até para os animais, ó animais silvestres, pois as passagens já estão ficando viçosas, as árvores estão dando seus frutos, e a figueira e a videira estão carregadas.
Ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Yahvé vosso Elohim, porque ele fez descer, preste atenção aqui nesse texto, as boas chuvas de outono com generosidade e justiça, e envia muitas chuvas, repete comigo, muitas chuvas, as de outono e as de primavera, as primeiras e as últimas, repete comigo, as primeiras e as últimas. Como se costumava dizer, as eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Versículo 25, que foi o que nós liberamos domingo passado. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para vos castigar. Então comereis à vontade até vos fartardes, e louvarei o nome de Yahvé vosso Elohim, que realizou maravilhas em vossos benefícios. Jamais o meu povo será humilhado, e vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou Yahvé o Senhor, o teu Elohim Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então, depois desses eventos, preste atenção, derramarei do meu Ruach, Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. Uau! E farei que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé o Senhor chamar. Uau. Me dê sua atenção agora para que você possa entender. Esse texto de Joel, ele fala de 3 tempos. Joel aqui, alguns estudiosos, é uma informação imprecisa, tá? São 2 vertentes. Alguns estudiosos dizem que Joel profetizou pré-exílio, no tempo do rei Joás. Outros estudiosos acreditam que ele ministrou essa palavra pós-exílio. Agora, o que Joel está dizendo aqui é que para o momento do qual eles estavam vivendo, que era um momento de vergonha, de dor, era um momento em que Israel estava vivendo sob, no mínimo, ameaças do inimigo. Era um tempo de escassez, era um tempo de vergonha, provavelmente por isso que acreditam que isso foi pós-exílio. Mas a verdade é, e o que é importante, é que para que Deus socorresse o seu povo, Deus levanta o profeta Joel, para que ele direcione como o povo deve fazer. E aí então Joel se levanta e ele diz assim: olha, para que não aconteça isso, vamos levantar, que se promulgue, que toque a trombeta, e que se faça uma proclamação solene, de um jejum coletivo, aonde a nação entenda que nós precisamos de buscar o Senhor, não somente com panos de saco, não somente com vestes, mas que nós possamos fazer isso rasgando o nosso coração, o nosso interior. E ele diz: e que venham todos, homem, mulher, criança, jovem, adolescente,
E é tão poderoso esse chamado que ele diz assim: até mesmo o noivo e a noiva. Alguns textos dizem assim: saia da sua recâmara. É um chamado que está falando: saia da sua lua de mel. E se tem alguma coisa que é importante para noivo e noiva, é lua de mel. O que ele está dizendo é que nesse ambiente agora, não tem nada mais importante, nem mais nada prioritário do que buscar o Senhor. Talvez é isso que eu e você, ou Igreja de Jesus, muitas vezes não temos experimentado do Senhor, porque simplesmente banalizamos as proclamações que são feitas, fazendo isso como algo secundário, como algo que eu só preciso de ouvir, mas não preciso de me envolver, não preciso de levar a sério, eu não preciso de participar. E talvez continuamos tentando resolver problemas insolúveis na nossa força, ou talvez na nossa fraqueza, e não temos olhado para o Senhor e dado uma resposta da qual o Senhor pode fazer por nós. Uma das coisas que eu tenho aprendido como cristão, não como pastor, que eu preciso de entregar a minha vida toda ao Senhor, depender dEle em tudo, confiar nele para tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz os Salmos, confia nele, e o mais Ele fará. Entregar o caminho é entregar a vida, é entregar as decisões, é entregar as escolhas, é entregar tudo. E confiar. Confiar como? Confiar de que quando eu não puder, Ele pode. Uma vida de total rendição, sem negociar princípio, andando na verdade da qual o Senhor nos ensina. E aí Ele diz: venham. E Ele vai determinando os lugares. Agora os ministros, os líderes, eles têm um lugar importante. Eles ministram entre o pórtico e o altar, diz uma outra versão. O que Ele está dizendo: vocês sejam a ponte de quem está no pórtico da congregação e o altar, o lugar onde Deus responde. Sejam a ponte, sejam os intercessores, sejam aqueles que vai carregar as orações, as fraquezas. Busque. Esse é o chamado. E aí, depois que isso acontece, no próprio texto, Deus responde. Então o Senhor respondeu, a partir do 18. Então o Senhor respondeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus mostrou seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Irmão, se você entende que você é filho de Deus, tem um Deus que olha para a sua vida e quer que dá certo, porque você carrega o nome dele. Nós temos isso ao nosso favor. Agora eu e você precisamos de entender. Por favor, eu tenho dito isso, mas talvez você tenha ouvido, você tenha escutado, mas não tenha ouvido. Esse Deus, Ele não se move por causa de sofrimento. Eu vou responder. Nós achamos que Deus precisa de se mover por causa do nosso sofrimento. Ei, Deus não se move por causa do nosso sofrimento. Deus se move por meio de princípios. Ele já sofreu o nosso sofrimento. O reino de Deus não é estabelecido por sofrimento. O reino de Deus é estabelecido por princípio. Eu me movo no princípio, o céu responde. Por que tem muita gente que se decepciona com Deus e nunca mais quer saber de igreja? Porque é a forma que as pessoas ensinam.
Você é alvo do amor de Deus, Jesus te ama, e tudo isso é verdade. E porque você é alvo do amor de Deus, e porque Ele te ama, Ele pagou o preço na cruz do Calvário, o que você não podia fazer. Agora o que você pode fazer, Ele não vai fazer. Aí, preste atenção. Há uma promessa de bênção, há uma promessa de eira cheia, trigo, provisão, vinho novo, alegria, estabilidade emocional. Nunca se viu um tempo tão difícil em que todas as pessoas têm problemas emocionais, irmãos. Como pode isso? Eu não estou dizendo que é pecado, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que o nível é muito grande, não tinha que ser. Tem alguma coisa errada nisso. Agora, vamos continuar. Agora, essa profecia, ela se dá... Por favor, olhe para mim. Deixa o Sansão ir lá. Tem gente que tem TDAH também, né? Preste atenção, ela se dá de 3 formas. Ela diz assim, olha, e vai acontecer isso, e Deus vai derramar uma bênção. Ele está falando para aquele povo, naquela hora que estava sendo profetizado, ou pré-exílio ou pós-exílio. Mas aí ele diz nessa profecia, ele diz então, olha que interessante. Então depois, versículo 28, desses eventos, de qual? Ele está falando do quê? Depois desses eventos, do jejum, da proclamação, da oração, desse tempo de busca. Ele está dizendo assim, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, espírito sobre todos os povos. Aí ele está falando do quê? Da promessa do Pentecoste. Agora aconteceu lá? Não. Aconteceu lá, pastor Ezequiel? Não, Ezequiel, pode falar com certeza. Não aconteceu nessa época, não foi em Joel. Tanto que quando o Espírito de Deus desce, lembra que todo mundo vai até eles, lá no capítulo 2. E aí então Pedro se levanta e diz, olha, o que vocês estão vendo é aquilo que Joel profetizou, sim ou não? Que derramarei do meu espírito. Ele estava citando essa profecia. Então essa profecia, ela serviu para aquela época, antes da vinda de Jesus. Mas aí ela se cumpre lá em Pentecoste, parte dela. Agora vamos continuar. Olha aqui para mim. Versículo 28 e 29. Então depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as vossas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e os serviçais da época derramarei do meu espírito. Ótimo, glória a Deus, foi em Pentecoste que se cumpriu, lá no capítulo 2. Agora preste atenção, versículo 30. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra: sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Aconteceu? Não. Continua: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso e temível dia do Senhor. Está falando do quê? Não está falando da restauração que teve lá, que se deu ao povo pós-exílio. Não está falando do derramamento do Espírito no Pentecoste. Agora essa profecia está falando da segunda volta. Porque o que nós vamos ver? Nós vamos ver, abre para mim aí por favor, Mateus 24 e 29. Mateus 24 e 29, olha o que diz. Imediatamente, isso aqui é o sermão de Jesus sobre os finais dos tempos. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Na profecia de Joel,
Houve um cumprimento para aquela época, houve um cumprimento para o Novo Testamento, do derramamento do Espírito, e vai se cumprir a última parte dela na volta de Jesus. Abre para mim aí em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 14, por favor. Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto como roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Tem cara de bomba atômica isso, né, irmão? E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubado da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Ei, escute. Então eu preciso que você acompanhe essa profecia de Joel. Ela se cumpriu no tempo de Joel, ela se cumpriu no Novo Testamento com o derramamento do Espírito Santo. Agora ela se cumprirá na segunda volta de Jesus. Agora voltando para o texto de Atos capítulo 3, do 19 ao 21, o que a Bíblia diz? Que é necessário que Jesus permaneça no céu até que se restaure todas as coisas que foram ditas pelos profetas. Agora escute, antes deles serem restaurados como terra, como nação, no tempo de Joel, antes de no Novo Testamento ser liberado a porção do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, para que a igreja nascesse, agora o profeta está dizendo o seguinte, que para que Jesus volte, é necessário que algumas coisas sejam restauradas. Quando nós olhamos para o movimento da reforma, lá em 1500, com Martinho Lutero, e antes dele os seus precursores, John Hus e outros, a história diz sobre isso. O que se viu? A restauração da palavra. Lembra dos 5 solas? Vocês não lembram, que a maioria não sabe. Somente a Escritura, né? Só a fé. O que mais? Meu desses 2. Só Cristo, só fé. Graça, fé, Escritura, né? Jesus. Deve ter uma outra aí. Minha aula de reforma, então eu preciso dar uma. Mas lá em 1500 foi restaurado a questão, a centralidade da palavra na igreja. Por quê? Porque em 300, com o imperador Constantino se convertendo, até 300 a igreja voava, irmão. Mas ela voava com o quê? Com o sangue dos mártires. A perseguição. Lembra daquela canção que a gente canta? A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Hoje, leão. Se um gatinho miar para você fala, vou parar. Não. Imagina leão. Mas aí, irmão, até ali a igreja crescia debaixo do sangue dos mártires, da porretada do Império Romano. Os discípulos foram todos mortos, todos mártires. Só João, que morreu de morte natural, exilado numa ilha. Não está na Bíblia, mas devia estar, né, João Pedro? Pedro morreu de ponta cabeça, crucificado de ponta cabeça. Pastor, como é que você sabia isso? A história conta que foram crucificar e ele falou assim, opa, irmão, de quem que você está falando? Nós estamos falando daquele homem que saiu correndo de medo quando prenderam Jesus. Agora vem prender ele e fala assim, nós vamos crucificar você. Ele fala assim, pode crucificar, mas não igual a ele, porque eu não sou digno. Vira a cruz de ponta cabeça. É isso que o Espírito Santo faz, irmão. Agora escute. Aí depois, irmão, quando Constantino, eu preciso que você entenda isso. Quando ele oficializa o cristianismo como a religião oficial do reino, sabe o que acontece? Que é um problema que nós estamos vivendo hoje.
vem um monte de gente congregar que não tinha tido uma experiência. Vem um monte de gente, igrejados, se tornam igrejados, mas não eram uma igreja. E aí a igreja começa a ser direcionada por homens que não tinham o Espírito Santo. Começa a se acrescentar um monte de coisa. E aí, culto a mortos, e meu irmão, e aí virou uma bagunça. Aí depois vem o tempo das trevas. Você precisa de conhecer um pouquinho mais da história da igreja. Mas aí em 1500 vem o advento da reforma, a restauração da palavra. Santifica a igreja, há uma cisão entre igreja católica e protestantes. Quero te falar uma coisa: Martinho Lutero nunca quis abrir uma outra igreja, ele queria ver a outra, a restaurada, a primitiva restaurada. A intenção dele não era dividir, mas aí há uma cisão. Aí, meu irmão, o que acontece? Durante esses 1500 igrejas, 1500 anos, depois de 1500 até 1900, a igreja cresce, mas aí vem a restauração do quê? A restauração carismática. Vem então o advento da restauração do Espírito Santo, da unção, da presença. A igreja, ela ganha milhões, ela cresce vertiginosamente. Movimento de cura, batismo com o Espírito Santo. Restaura então a palavra. E quando você restaura a palavra, o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo vem e a igreja cresce. Então você percebe que as coisas estão sendo restauradas. Mas tem que ser restaurada, tudo tem que ser restaurado, antes que venha a volta, porque é necessário. O céu retém. Tem uma outra versão que diz que o céu está retendo a volta de Jesus. Para que o quê? Para que todas as coisas sejam restauradas. Agora, preste atenção. O que tem no texto de Joel, que é uma das práticas, que ele diz: olha, vocês precisam de se arrepender, de se santificar e de jejuar. Promulguem o santo jejum. Entrem no lugar de quebrantamento. Agora, preste atenção. Versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de acordo com a promessa do Eterno no Monte Sião. Em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, por todos aqueles a quem Yahvé o Senhor chamar. Nós vamos ver isso daqui em Romanos, capítulo 10, versículo 13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, por favor, preste atenção numa coisa que eu quero te mostrar. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 13 ao 14, diz algo interessante. Para corroborar com esse texto que nós lemos de Joel, lembra que nós lemos de Joel aqui, que fala das primeiras chuvas e das últimas chuvas, que eu pedi para vocês. Amém? Está ligado aqui, irmão? Amém? Agora preste atenção. Diz assim: e será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então, repete comigo, então, darei a chuva à vossa terra, a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. Aqui está de outra forma, né? Concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo. Chuvas de outono, que são as primeiras,
e de primavera, que são as últimas, que poderá assim recolher o seu cereal, e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Preste atenção. Condicionado às chuvas está um lugar de quebrantamento. Se vocês me obedecer, se vocês se santificar, se vocês fizerem tudo o que eu estou dizendo, então eu vou enviar as primeiras chuvas e as últimas chuvas. E eu quero te explicar agora o que significa isso. Abre lá comigo, por favor, em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Tudo isso, meu irmão, está linkado com Joel 2,23, tá? Porque ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e das primaveras. Então, escute, nós estamos falando que para que possa vir sobre nós a nossa colheita, e eu preciso que você entenda essa analogia de colheita, porque Deus, Ele fala com a sua igreja através disso. Então Ele está falando lá, está faltando para vocês trigo, vinho e azeite, que falava do quê? Da provisão que eles precisavam. E aí, irmão, eu disse domingo passado, trigo, vinho e azeite fala para nós de três coisas, três áreas da nossa vida. Trigo fala de bênção material, vinho fala de bênçãos emocionais, cura emocional, e azeite fala de unção de presença de Deus. Então ele está dizendo, para que vocês recebam isso, é necessário que vocês obedeçam, é necessário que vocês quebrantem, é necessário que vocês busquem ao Senhor. E como? Com jejum, oração e santificação. Porque vocês fazendo assim, para que vocês recebam isso, eu vou para que eu envie as chuvas, vocês precisam de fazer isso. Condicionado às chuvas, isso é uma resposta que eu e você temos que dar. Você entendeu isso, amém? Agora preste atenção, Tiago capítulo 5, versículos 7 a 8. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera, as últimas. Uau! Tá lá. Do que Tiago está falando? Gente, escute, nós vamos ter que ter paciência. Por quê? Para que aconteça e venha o precioso dia do Senhor, Ele está dizendo, nós temos que ser como o lavrador, que ele cuida da terra com paciência e que ele espera até que venha as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Agora deixa eu te falar o detalhe da chuva. Champlin vai explicar isso. Não sei quantos lavradores já tem aqui, ou já viveram isso. A primeira chuva é para preparar a terra e para a semente. A primeira chuva, a chuva de outono, ela vem para preparar a terra. Então, primeira chuva prepara a terra, para que a terra possa receber a semente. Correto, pastor Leonardo? É para isso. Agora, e a última chuva? A última chuva é para que você tenha uma colheita boa, para que seja uma colheita abundante e os frutos sejam bons. É por isso que o lavrador, ele precisa da primeira e da última, e tem que ser numa quantidade que não, no meio desse processo, não pode ter muita chuva, porque senão estraga, mas também não pode ter pouca. Então Deus sabe exatamente a quantidade de chuva que vem para preparar a terra e receber a semente, e depois uma outra chuva. Você tem que guardar isso, irmão,
que vai trazer o quê? E que vai possibilitar uma grande colheita. E aí Tiago está dizendo, para a volta de Jesus, vocês têm que ser como lavrador e observar, preste atenção. Ele está falando, para a volta de Jesus. Ele está apontando um lugar. Cadê o Ramon? Está aí? Não está? Faltou, miserável? Pois ele vê isso. Escuta, a primeira chuva, ela prepara a terra, amém? Diante dessa realidade, qual foi a primeira chuva? O Pentecoste. Eu derramarei do meu espírito. Deus estava preparando a terra, tanto que preste atenção. Jesus lá em Mateus, ele vai dizer assim: porque se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai frutificar. Escute, as festas judaicas, elas simbolizam, elas também representam os tempos em que Deus tem para a humanidade. Escute, no primeiro dia, no domingo do primeiro dia, quando Jesus ressuscita, qual que era a festa que estava começando? A festa das primícias. Tanto é que em Coríntios ele vai dizer o quê? Que ele é a primícia dos que dormem. Ele deixa de ser unigênito, uma única semente. E lembra que eu ensinei para vocês que tudo aquilo que Deus quer, Ele faz primeiro, Ele põe primeiro, Ele oferta primeiro. Jesus queria muitos filhos. O que Ele vai semear? O que Ele vai pôr no altar? Um filho. Ele põe o unigênito, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele põe um único, o primeiro. E aí, como ele põe um único, esse único morre para o quê? Para que no dia da primícia, no dia da ressurreição, o que acontece? É o primeiro fruto. Jesus ressuscita, e a Bíblia diz que ele é o quê? A primícia dos que dormem. O que ele está dizendo? Haverá uma grande colheita de filhos. Haverá uma grande colheita de filhos. A primícia foi entregue. O que era feito? Eles pegavam os primeiros frutos, colocavam e levavam na onde? Consagravam ao sacerdote. O sacerdote pegava, ele consagrava e estava dizendo: você consagrou o primeiro, pode ter certeza que virá uma grande colheita. Por que Jesus tem que se apresentar a Deus? Porque ele está dizendo: eu sou a primícia, depois de mim vai vir uma grande colheita. Agora preste atenção, se a primeira chuva é para preparar a terra e a semente, pega, se o Pentecoste é a primeira chuva que preparou a terra para que a terra pudesse receber a semente. Quem são a semente? A igreja, que é distribuída no mundo. Sim ou não? Você não está proclamando, você não está ensinando, você não fala para o teu vizinho, você não fala, a palavra não está semeada, não está sendo semeada, sim ou não? O quê? O Espírito Santo, então, ele preparou a terra. Não é ele que convence do pecado, da justiça, do juízo? Agora escute, o que eu e você podemos esperar? O que nós devemos orar? E para que essa segunda chuva venha, preste atenção, para que haja uma grande colheita, o que nós estamos esperando? Uma segunda chuva. E essa segunda chuva é o quê? Ela é abundante, ela é forte, ela é poderosa. Por quê? Porque ela vai gerar uma grande colheita. Ei, sabe o que eu e você podemos esperar? Um grande derramado do Espírito Santo. E eu quero te dizer com toda certeza, pode ser maior, e vai ser maior do que foi no Pentecoste. Por quê? Porque as últimas chuvas, elas vêm com abundância. Sabe para quê? Para preparar a colheita. Ei, vem vindo um grande derramar do Espírito Santo. Vem vindo um grande derramar. Vem vindo um grande derramar. Agora escute, e onde que nós estamos nisso, irmãos? Se o meu povo se humilhar.
Ei, não se trata de uma campanha de jejum. Aí, irmão, não é fazer um voto, uma campanha para ganhar coisas. A gente pode começar desse jeito. Você começa a incentivar a criança que ela tem que andar para ela ganhar o papá. Mas depois que ela fica adulta, ela vai comer porque ela sabe que ela precisa. Deus trabalha assim com a gente. E aí, escute. O jejum, a oração, ela vai fazer com que a igreja apresse essa chuva. Essa chuva vai vir quando a igreja restaurar este lugar de uma vida de busca. Não é uma campanha de jejum, não é uma resposta religiosa, mas escute, é o que o pastor Luciano Subirá chama uma cultura de jejum. Isso tem que se tornar na minha vida e na sua vida algo que tem que fazer parte de nós. Não é acabou agora os 21, então eu não tenho mais nada, não. Escute, o que está esperando, o que vai determinar a grande colheita, para essa grande colheita vir, é a grande chuva, é o grande derramar de Deus. Agora escute, preste atenção. Por isso que eu e você precisamos, irmão, de entrar num lugar totalmente diferente do qual temos entrado. O jeito que estão fazendo igreja aí está errado, irmãos. Eu não quero apontar como um dedo acusador, mas sim como alguém que está dizendo: nós precisamos de voltar para o lugar. Nós temos que voltar para aquilo que é a essência. A palavra de Joel diz que depois que haja um arrependimento, que ele passa e pode liberar uma bênção. Porque, meu irmão, quando Jesus passa, ele libera a bênção. Eu lembro daquela canção que a nossa irmã Osaide cantava: quando ele passa, tudo se transforma, a doença vai, a saúde vem. Irmão, no ambiente onde que Jesus está, o sobrenatural é natural. Agora escute, igreja, você está entendendo que para a gente viver isso também tem uma resposta a ser dado. É um lugar de conversão. Convertei-vos de todo o vosso coração, com jejum, com oração, com quebrantamento. Tem que haver a restauração da igreja, irmãos. Lembra, irmão, lá do cenáculo, lembra disso? Lembra quando nós falamos a respeito de que Deus estava falando que era um tempo de restauração, irmão? Essa casa aqui é uma casa profética, é uma casa que anda segundo, alinhada com o céu, irmão. Nós podemos não ser relevantes, irmãos, com grande relevância, mas essa casa está alinhada com o céu. Não porque somos melhores, mas talvez por entender a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Porque a Bíblia diz que Ele continua se revelando aos pequenos. E quanta coisa ruim aconteceu, ei, irmão, não chame de ruim o que Deus está restaurando. Deus está trabalhando no nosso coração, Deus está alinhando nosso coração. Não endureça, a palavra do Senhor em Hebreus vai dizer: ei, se ouvides a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Irmão, preste atenção. Talvez tenhamos sofrido, irmão, por causa de decisões, por causa de escolhas, por causa de comportamento, por causa de desobediência, por causa de, irmão, de não estar alinhado com aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Então não culpe outras pessoas por nossas próprias escolhas. Mas pastor, como é que se resolve isso? Resolve isso com quebrantamento, resolve isso pedindo perdão para Deus, resolve isso, meu irmão, se humilhando ao Senhor, resolve isso, meu irmão, se expondo ao ambiente ao qual está sendo proposto. Alguém levante a mão aí e adore o Senhor. Alguém levante a mão, adore ao Senhor aí. Quem está esperando a chuva? Quem está esperando a chuva? Um dia será uma só canção. Sem ter que ir embora,
Um dia será uma só canção. Um dia será uma só canção, sem parar, sem cessar, sem ter que ir embora. Um dia será um dia será uma só canção, sem parar, sem cessar, sem ter que ir embora. Oh, ei! É tempo de alinhar o coração, irmão. É tempo de parar de transferir. Lembra de quinta? Pastor, mas o que eu estou vivendo é injustiça. Irmão, se é injustiça, entregue ao Deus da justiça. Porque Ele diz assim a palavra do Senhor: se sofreis porque fazeis mal, que mal tem isso? Agora, se você está sofrendo porque você é bom, dá glória a Deus, porque Deus está vendo, e deixa Ele trabalhar. É uma oportunidade para Deus se mostrar e mostrar quem Ele é na sua vida. O problema é que a gente se amargura por injustiça, querendo justiça própria, em vez de entregar ao Senhor. Irmão, nós não somos justiceiros. Deus não nos chama de justiceiros. Deus nos chama de sal e luz. Deus nos chama de sal e luz. Porque se o sal deixar de sabor, se o sal deixar de dar sabor, para que serve? A não ser para ser jogado fora. Quem que fica com sal que não funciona? Eu nunca vi um sal não funcionar. Eu nunca entendi essa palavra, porque eu nunca vi, não sei. Se alguém for algum químico aqui, sal deixa de salgar? Passa com o tempo, ele deixa de salgar? Não, sabe por quê? Porque é impossível que um filho de Deus deixe de ser filho de Deus. Só que ele está falando, mas se isso acontecer, então ele deixa de ser filho, tem que ser jogado fora. Ei, irmão, não deixa o problema, não deixa a dificuldade, ei, irmã, não deixa o que está acontecendo tirar o sabor daquilo que você é. Satanás é o ladrão de tudo, meu irmão. Ele é o ladrão até da nossa unção. Não deixa Deus, não deixa Satanás roubar a tua unção. Não deixa Satanás roubar a tua unção. Não deixa Satanás roubar aquilo que você é. Sabe por quê? Porque você tem que saber falar. Sabe, meu irmão? Falar como Paulo. Porque eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Porque eu aprendi a passar provação. Porque eu aprendi, meu irmão. Mas é aprendizado, meu irmão. É aprendendo. Essa convocação solene, ela não vai parar. Nós vamos jejuar e buscar até que esse céu rasgue e o Cordeiro venha buscar. Não tem a ver, meu irmão, com o que eu quero, mas com o que Ele quer. Nós podemos ter começado como criança, mas vamos terminar isso como adulto. Ei, preste atenção. Essa manhã aqui tem uma unção de reposicionamento. Deus está te reposicionando no lugar que você saiu. Deus está voltando você para o lugar. Ele reposiciona a gente aqui, ó. Escute, tudo o que acontece externo, primeiro acontece internamente. Quando nós buscamos os acontecimentos externos sem ter alinhado interno, não dá certo. Porque a gente sempre bota para fora o que tem dentro. E é por isso que não tem jeito de fantasiar de crente, fantasiar de obediente, se fantasiar de submisso, se fantasiar de servo. Por quê? Porque é só o externo. Porque vai chegar uma hora que o que está dentro vai mostrar. É mais ou menos assim. Tudo o que tem que acontecer, acontece no espiritual, no invisível. Então tem que acontecer no invisível, para depois aparecer. É um tempo em que Deus está trabalhando aqui em você, ó, no invisível, na onde ninguém vê. E conforme Ele vai trabalhando em você, você vai começar
a gerar outro tipo de comportamento. Vai começar a sair outras palavras. E aí o Senhor vai te colocar onde você precisa de estar. Agora, irmão, sabe o que me veio? Passou num flash. Baixa bem aqui para mim, só um pouquinho, segura aí. Sabe o que me passou um flash assim quando nós começamos a adorar? Sabe quando chega reforço? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Quando o filme está assim, o mocinho quase perdendo, e aí você olha e vai falar assim: deu ruim. E aí chega o reforço. Mas qual o reforço que chega? O reforço que eu vi foram homens e mulheres cheios de cicatrizes. Ei, esse tempo de hoje, a tua unção está linkada com as cicatrizes que Deus permitiu que você vivesse. Você está achando que essas coisas foram para te matar? Não, foram para te preparar para esse momento. Tem uma geração, irmão, uma igreja que ainda não entendeu o que é viver o Evangelho. Deus vai trazer aqueles que têm cicatriz. Está vindo um reforço, irmão, em nome de Jesus. Os homens e mulheres de Deus estão sendo convocados para esse tempo. Os homens e mulheres de Deus estão sendo convocados para esse tempo. Irmãos, olhem para mim aqui, por favor. Da mesma forma como foi aplicado, irmãos, os princípios para que venha uma chuva, para que haja uma grande colheita. Entenda, para a nossa vida pessoal é o mesmo processo. É um tempo de busca, de quebrantamento, de jejum, de alinhamento com o Senhor, para que a chuva do Senhor venha e nos abençoe. E da mesma forma, essa aplicação também é para a igreja local, porque tem que acontecer um avivamento pessoal, um derramar de Deus pessoal. E isso, meu irmão, ninguém pode buscar por você, é você que tem que buscar. Então você aplique isso. Se você entender, você mesmo declare dias de jejum, dias de quebrantamento para você. Separe, meu irmão. Se você entendeu, a Bíblia diz que os judeus jejuavam, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, que era quarta e sexta, se não me engano, ou terça e quinta. Jesus chega e fala assim: olha, a sua justiça tem que ser maior do que a dos fariseus. Jesus está falando assim, ó, tem coisa que eles fazem por religiosidade, eles fazem para se mostrar, mas escuta, vocês precisam de entrar nesse lugar, porque esse lugar nos traz bênção. Nós precisamos de entender, irmão, esse lugar nos traz bênção. Não podemos ter medo de que Deus quer nos abençoar. Então busque um avivamento pessoal, um derramar dessas águas, para que haja uma grande colheita pessoal. E como igreja nós vamos buscar para que haja um avivamento e uma colheita local, e fazer parte desse plano universal que vai trazer a volta de Jesus. Então é um plano pessoal, local e universal. E semeis minhas testemunhas, local, regional, nacional, até os confins da terra. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então vamos cantar uma última canção e depois vou fazer a oração por você. Fica de pé.